A paz seja com todos. Quem está feliz com Jesus aqui? Você já falou com essa pessoa que está aí atrás de você? Se você não falou com ela ainda, chegou agora, né? A pessoa que chegou agora, chegou um pouquinho depois, dê a paz do Senhor para ela aí. Isso é uma coisa que a gente tem que ter o hábito de fazer, né? Teve uma época que eu dava a paz do Senhor até pro frentista do posto de gasolina. O cara falava, bom dia, senhor. Eu falava, paz do Senhor. Isso é coisa de crente, né? É ou não é? E a gente não pode perder esse hábito, sabia? É ou não é? A gente não pode perder esse hábito porque quando você dá a paz, você recebe a paz. Aquilo que a gente dá, a gente também recebe. Amém? A gente vai ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir por gentileza para você pegar a sua Bíblia agora e abri-la no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo, aliás, eu não vou ler esse texto em João não, eu vou ler em Mateus. Porque Mateus ele dá alguns detalhes mais importantes. Então, Mateus 19. Vamos ler aqui em Mateus 19. E a gente vai ler o versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo 19. E versículo 21. Aí eu vou pedir para você que já encontrou, se você já está de pé, permanece mais um pouquinho. E caso você não esteja e puder ficar de pé, faça isso com reverência à palavra de Deus. E a gente vai ler esse versículo 21, onde Jesus está falando com um jovem. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amém? Amém? Jesus falando, hein? Eu vou reler. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Amém? Agora eu vou ler a terceira vez e você repete em seguida. Vamos lá? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E vem e segue-me. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Então, por favor, coloque a escritura agora sobre o teu assento. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus e para a palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e use a boca do pregador, use a vida do mensageiro. Que não seja homem nem carne aqui falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada vida que está neste lugar. Portanto, meu Deus, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podeis sentar, igreja. A história desse jovem rico, ela nos ensina muitas coisas que nós devemos observar
e procurar colocar em prática aquelas que são positivas e procurar se distanciar daquelas que são negativas. Primeira coisa que nós vemos aqui nessa história é que esse jovem chega para Jesus e ele tem um interesse. Deixa eu tirar esse copo daqui, porque eu não gosto de ver nada de vidro na ponta. E ele tem um interesse. Qual é o interesse do jovem rico ao procurar Jesus? Ele quer saber o que fazer para ter a vida eterna. Qual era o interesse dele? A vida eterna. Ele quer ser salvo. Senhor, eu quero ser salvo. O que eu faço? Qual é a direção que o Senhor me dá para que eu seja salvo? Então ele quer saber isso. E aí Jesus explica para ele algumas coisas que ele precisa observar para ter certeza da salvação. Então, lendo aqui o mesmo capítulo, que é o capítulo 19, e versículo de número 17, Jesus falou assim para ele, lá na parte B do versículo: se queres, porém, entrar na vida, tem que fazer o quê? Guarda os mandamentos. Ora, você quer a vida eterna? Tá. É só guardar os mandamentos. E aí ele respondeu: quais? Porque tem vários. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem, quando ele acabou de ouvir isso, ele ficou muito feliz. Porque ele sabia que estava praticando todas essas coisas. Quando a gente sabe que está fazendo a coisa certa e alguém diz isso, a gente fica feliz, não fica? Fica ou não fica? Quando você descobre que as pessoas que estão em volta estão observando que você está no caminho certo, você fica feliz. E não é qualquer pessoa que está falando, é Jesus que está falando. E ao ouvir aquilo de Jesus, ele fica radiante, o jovem. E aí ele responde no versículo 20, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aí ele faz uma pergunta: que me falta ainda? Você vê que apesar de obedecer os mandamentos e observá-los bem, esse jovem acreditava que ele ainda não havia feito o suficiente para merecer a vida eterna. Não é Jesus que está dizendo que falta. Quem está dizendo? É o próprio jovem, ele mesmo sabe disso. Não, tem alguma coisa que o Senhor ainda não me disse. Tem alguma coisa que eu sinto que falta eu fazer para ter o direito à vida eterna, mas eu não sei o que é. E não é isso que o Senhor acabou de dizer, não, porque tudo isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Me falta mais alguma coisa. E eu preciso saber o que é, porque o meu maior desejo é ter a vida eterna. E aí, versículo de número 20, está revelando uma necessidade do ser humano. Qual é a maior necessidade do ser humano? Ser aprovado. Ser aprovado. E você só é aprovado quando você faz tudo o que deveria ter feito. Ninguém é aprovado se para o processo na metade. Esse homem jovem, ele quer muito a aprovação de Deus para ser salvo.
Só que ele precisa saber o que falta. Então veja que esse jovem tinha tudo e mesmo assim ele sentia falta de alguma coisa. Às vezes a pessoa tem tudo, ou pelo menos acha que tem tudo, mas ela sempre vai ter falta de alguma coisa. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que nós nos reunimos aqui hoje. Tem pessoas aqui que têm tudo, mas às vezes está faltando a presença de Deus. Está faltando fé. Está faltando temor. Está faltando esperança. Está faltando amor. Está faltando unção. Está faltando sabedoria. Tiago escreveu que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, veja, o próprio irmão Tiago revelou isso. Que por mais que a gente tenha as coisas, sempre haverá falta de alguma. E nós só vamos suprir esta falta quando nós estivermos em Jesus. Amém, igreja? Então preste atenção. Às vezes a pessoa tem tudo, mas está faltando comunhão. Comunhão com Deus. Comunhão com o Espírito de Deus. Veja o exemplo do Zaqueu. Zaqueu era um publicano muito rico. Era um homem que tinha uma grande autoridade na região em que ele exercia a sua função. E por que ele tinha grande autoridade? Porque ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Então ele mandava em todos os publicanos ali, todos os publicanos tinham que prestar contas a ele. Só que, embora Zaqueu fosse chefe dos publicanos, ele era um corrupto. E todos aqueles que estavam debaixo da autoridade dele eram corruptos também, porque ele mandava que eles agissem debaixo de corruptibilidade. Então todos os que estavam debaixo da liderança do Zaqueu faziam a mesma coisa que ele fazia. O que o Zaqueu fazia? Roubava. Cobrava mais do que era devido. E tudo aquilo que os seus liderados cobravam além daquilo que era devido, era depositado na conta dele. Então ele se tornou um homem muito rico, ele prosperou. Prosperou não, ele enriqueceu muito rapidamente, claro, de forma totalmente ilícita. Só que um dia, ele olhou para aquela casa luxuosa que ele morava, e aquilo não preencheu. Ele olhou para todos os empregados, empregadas que ele tinha na sua casa e aquilo não lhe preencheu. Ele olhou para todo o conforto e para toda a fortuna que ele havia adquirido e aquilo não lhe preencheu. E naquele dia, Zaqueu, ele percebeu que faltava alguma coisa na vida dele. Coisa que o dinheiro não podia comprar. Coisa que as amizades não podiam oferecer. Coisa que o seu conforto não podia lhe proporcionar. Então naquele dia ele sai da sua casa, em busca daquilo que estava faltando na vida dele. E ele sai sem rumo. Eu imagino Zaqueu perturbado, andando de um lado para o outro, e ele vai andando, e de repente ele vê uma multidão vindo de longe, lá ao longe. E ele percebe que aquela multidão está alvoroçada, está afoita. E ele pergunta ali para alguém, por que aquela multidão está gritando tanto? Por que tem tanta gente aglomerada? Imagina se tivesse pandemia naquela época. E aí alguém diz para ele, não, é que Jesus está ali. Jesus está lá no meio.
E quando ele ouve esse nome, Jesus, uma coisa muito forte acontece dentro dele. Porque o nome Jesus faz isso com a gente. Não é? Como diz a canção, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais lindo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais doce, nome sublime, nome mais lindo é o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome que mexe com a gente. E ao ouvir aquele nome, uma coisa extraordinária aconteceu dentro do Zaqueu. E Zaqueu naquele momento percebeu que aquilo que faltava na vida dele estava naquele homem. E ele tomou uma decisão naquele momento: eu preciso falar com este homem. O que o Zaqueu fez? Alguém lembra? Subiu numa figueira brava. Porque ele era de pequena estatura. Ele não conseguia ver Jesus, então ele subiu numa figueira brava. E lá do alto daquela figueira, ele conseguiu avistar Jesus. E quando ele avistou Jesus, naquele momento ele descobriu o que realmente faltava na vida dele. Ele descobriu que o que faltava na vida dele era a presença de Deus. A presença de Deus estava em Jesus. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Então, às vezes, a pessoa tem tudo, mas falta a presença de Deus. Esse jovem chega para Jesus e ele tem de tudo, não falta nada. As pessoas que olham para ele dizem assim: como é que nós vamos presentear o fulano? Não tem como presenteá-lo, porque ele tem tudo. Mas só ele sabia que ele não tinha tudo. E ele reconhecia isso. E ele reconheceu isso diante do próprio Deus, porque Jesus é Deus. O que me falta ainda? Ele estava sofrendo com aquela falta que ele nem sabia o que era. O que me falta ainda? E aí Jesus falou o que faltava. Se você ler o versículo de número 21, diz assim, ó: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e depois tem que fazer o quê? Dá-o aos pobres. Espera aí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Você acha que Jesus queria que aquele jovem rico ficasse pobre? Não precisa nem ser espiritual para entender isso, e não precisa ser PhD em teologia para entender isso. Você acha que Jesus está querendo fazer de um rico um homem pobre? Não. O que Jesus queria não era que aquele jovem ficasse pobre. Jesus queria que ele fizesse a mesma coisa que os seus discípulos fizeram antes de segui-lo. Todos os discípulos de Jesus tiveram de renunciar a alguma coisa para andar com o Salvador. E quem anda com o Salvador tem a salvação. Vocês querem andar comigo? Vocês querem aquilo que eu posso lhes oferecer? Qual é a maior promessa que Jesus pode dar para alguém? A salvação. É a maior promessa escrita na Bíblia, é a salvação. E só Jesus pode cumprir esta promessa na vida de quem crê. Na vida de quem crê.
Então, o que Jesus está ensinando para o jovem rico foi o que ele ensinou durante aqueles 3 anos e meio de ministério para os seus discípulos. E os seus discípulos entenderam. Claro que sempre tinha um ou outro que se desviava do propósito. Mas a maior parte deles entendeu aquilo que Jesus estava ensinando. Agora, vamos imaginar o ministério de Jesus com aquele jovem rico, com todas as riquezas que ele tinha. Quando os discípulos perguntaram lá no deserto, quando eles afirmaram para Jesus que não tinha nada para oferecer para a multidão, se o jovem rico já estivesse participando do ministério de Jesus naquele momento, quem os discípulos teriam procurado para alimentar a multidão? O senhor quer que a gente dê alimento para a multidão? O senhor quer que a gente alimente a multidão? Tá, a gente vai falar ali com fulano. Ele é muito rico. Ele vai comprar pão para todo mundo aqui. O senhor quer peixe também? A gente vai falar para ele comprar peixe para todo mundo também. Pão e peixe. Alguém aqui já comeu pão com peixe? Eu nunca. Sério mesmo, eu nunca comi pão com peixe. Quem já comeu pão com banana? É mais comum. Mas pão com peixe? Eu não acho muito comum comer pão com banana, porque eu não gosto de banana. Mas para quem gosta é comum. Mas eles poderiam ter chegado para o jovem e ter falado assim: ô fulano, vamos dar um nome para o jovem, ô riquinho. Ô riquinho, Jesus está precisando que você compre pães e peixes para alimentar essa multidão. Tem quantas pessoas aí? Tem uns 5.000 homens. Mas as mulheres e as crianças. Você sabe que tem homem aqui que come 5 pães. Aqui na Paz Vida tem um que come uns 8. Então, faz uma conta aí, calcula bem aí. E, não sei, manda aí os seus empregados comprarem pães e peixes para alimentar essa multidão. Quer dizer, se ele tivesse seguido Jesus com todos os seus bens, então não haveria mais necessidade de Jesus Cristo manifestar o seu poder, pelo menos no que diz respeito a suprir a necessidade física das pessoas. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim ou não? Então, olha o que diz aqui o texto. Eu estou lendo o capítulo de número 19 e versículo de número 21. Se aquele jovem tivesse seguido Jesus com todos os seus bens, ele seria o provedor da multidão e não Jesus. E Jesus nunca vai permitir que você seja o provedor, Ele sempre será o provedor. Amém, amados? Sabia que tem muitas pessoas que expulsam Jesus da vida delas quando elas deixam de ter Jesus como o seu único provedor? Às vezes o provedor da pessoa é o banco. Às vezes o provedor da pessoa é o agiota. Enquanto você tiver um outro provedor, uma outra reserva, Jesus Cristo não vai entrar na sua vida para te dar aquilo que você precisa. Vamos prestar atenção no verso de número 21. Volta aqui comigo de novo, capítulo 19, versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres. Olha aqui, gente. Dá-o aos pobres, isso significa que Jesus quer que a gente se preocupe com aqueles que precisam, principalmente com aqueles que precisam da palavra. Você pode dar tudo o que você tem para o pobre, mas se ele não tiver sabedoria para administrar tudo aquilo que você deu para ele, ele vai continuar pobre. Vai ou não vai? Vai continuar pobre. Eu já te contei essa história aqui algumas vezes. Um norte-americano ganhou 11, isso na década de 90,
ganhou 11 milhões de dólares na loteria americana, que naquela época era muito, muito, muito dinheiro, hoje ainda é. Se você converter em reais 11 milhões de dólares, isso aí dá quase, quanto? Quase 60 milhões de reais? Chega perto, não é? Muito dinheiro. E aí ele gastou tudo em um ano. 11 milhões de dólares, ele gastou tudo em um ano. E até hoje ele não sabe explicar como é que ele conseguiu essa façanha. Gastou tudo em um ano. Sabe a única coisa que lhe sobrou? Um celeiro que ele comprou num terreno grande. E hoje ele tem que ajuntar feno para se alimentar. Ó, tinha muito dinheiro, mas a mentalidade dele era de quê? De uma pessoa pobre em sabedoria. Pobre em sabedoria. Faltava sabedoria. Ah, se ele tivesse lido aquilo que o irmão Tiago escreveu. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então veja, você pode dar tudo para o pobre, mas se ele não tiver sabedoria para administrar, ele vai continuar pobre. O que é que Jesus está nos ensinando que nós devemos dar aos pobres deste mundo? A palavra. Diga, a palavra. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, é a palavra. Por isso você tem que ajudar a palavra de Deus a ser pregada. Quando você é dizimista fiel, quando você é ofertante fiel, quando você é pregador do telhado, você está ajudando a palavra de Deus a ser anunciada. Tem muita gente pobre neste mundo porque não conhece a palavra de Deus. O pobre não precisa de dinheiro, gente. O pobre precisa de Deus, precisa ter conhecimento de Deus. Porque quem tem conhecimento de Deus não permanece na pobreza. Diga, eu creio nisso. Vamos aqui comigo no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você repita comigo assim: pobre não é quem não tem dinheiro, mas quem não conhece a palavra de Deus. Esse é pobre. Esse é pobre. Oséias escreveu: o povo perece por falta de conhecimento. Ou é por falta de dinheiro? Não, a Bíblia diz que o povo perece, ou o meu povo foi destruído, tem essa tradução também, por falta de conhecimento, não é por falta de dinheiro. O que destrói uma nação é a falta de conhecimento, não é a falta de dinheiro. O que destrói uma família é a falta de conhecimento, não é a falta de dinheiro. O que destrói uma empresa é falta de conhecimento, não é falta de dinheiro. Porque quem tem conhecimento sabe passar por todo tipo de crise e vencer. Não é só o dinheiro que vai sustentar um patrimônio, não. Não é só o dinheiro que vai sustentar uma vida confortável. É o conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Se você ler Marcos capítulo 10 e versículo 28, essa passagem é uma continuação do que a gente leu em Mateus capítulo 19, conta a mesma história, mas aqui o jovem já foi embora, já deixou Jesus falando sozinho. E aí Jesus vai conversar com seus discípulos a respeito do comportamento daquele rapaz. E Jesus vai chegar para os discípulos e vai dizer para eles de uma forma muito dura. Jesus vai falar assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí no versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
Você veja que Pedro questionou aquela palavra de Jesus, porque, peraí, tá, tudo bem, mas e nós aqui? Você está falando dele, eu sei, mas e nós? Que tudo deixamos e te seguimos. Olha o preço que a gente pagou. Olha o que a gente renunciou para estar contigo. O que vai acontecer com a gente, Jesus? Hein, mestre? E aí Jesus responde, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Se aquele jovem tivesse sacrificado tudo o que ele tinha, e se ele tivesse dado tudo o que ele tinha aos pobres, teria acontecido com ele o mesmo que aconteceu com os discípulos no deserto. Jesus não teria deixado faltar nada. Nada. Entenda um princípio. Quanto mais a pessoa dá, mais Jesus traz de volta. Essa é a lei. E esta lei foi ele mesmo quem estabeleceu. Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Se aquele jovem tivesse dado tudo para os pobres, ele iria receber tudo de volta, e ele iria ser mais rico do que já era. Sabe por quê? Porque Jesus disse, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Sabe qual é a moeda mais valiosa do mundo? Qual é? A irmã respondeu ali. Quem foi que respondeu? A missionária. Salvação. Essa é a moeda mais valiosa do mundo. Ele seria mais rico do que qualquer pessoa neste planeta. E terás um tesouro no céu. Porque só quem é salvo pode ter um tesouro no céu. Quem não é salvo não tem acesso a esse tesouro. Você está compreendendo? Volta comigo aqui para Marcos, eu estou em Marcos ainda, capítulo 10. Eu vou ler com você o versículo 21. Porque agora Marcos ele traz um outro detalhe aqui que Mateus não escreveu. Por isso que eu quero ler em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse. Quem é que Jesus amou? O jovem. Deus ama você, não o que você tem. Amém, queridos? Jesus deixou a dica para os discípulos. E esta mesma dica que ele deixou para os discípulos vale para nós. Lá no versículo 30 que você já leu, ele falou que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Se aquele jovem tivesse renunciado o que ele tinha, ele teria recebido já neste tempo 100 vezes mais. Mas assim que o jovem se retirou triste da presença do Senhor, ele abriu mão dessa oportunidade. E é assim que o avarento se retira da reunião, quando o pastor fala do dízimo, quando o pastor fala da oferta, quando o pastor fala do sacrifício, ele se retira triste. Sabe por quê? Porque o amor dele não está em Deus, o amor dele está no dinheiro, nas riquezas, nos bens, nas coisas que são passageiras, que não são eternas. Por isso que Jesus Cristo disse assim, não deveis ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Ou seja, se a pessoa aplica o que ela tem no reino de Deus, é porque o coração dela está no reino de Deus. Mas se ela não aplica, é porque o coração dela não está no reino de Deus, está nas coisas deste mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo passa.
e a sua concupiscência também passa, mas somente aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Mas é assim, e sempre vai ser assim. Entra ano, passa ano, entra ano, passa ano. As pessoas vão continuar com o seu coração nas coisas e não em Deus. Você veja que no início da história do jovem rico, até parece que ele é crente, não parece? Não parece? Ó, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Papo de crente. É ou não é verdade? Papo de crente, de gente que tem fé, de gente que quer Deus, de gente que quer a presença de Deus, de gente que tem como alvo o céu. Mas quando Jesus, desculpa falar desse jeito, quando Jesus mandou a real para ele recuou. Assim não. Como assim? Ele não entendeu nada. Ele só ouviu que ele teria que vender os bens, ele só ouviu essa parte, que ele teria que repartir com os pobres, ele só ouviu isso, ele se esqueceu da outra parte, e terás um tesouro no céu. Ele se esqueceu. Você vai ser muito mais rico do que você já pensou em ser em toda a sua vida, meu filhinho. Mas ele não entendeu, aí foi embora. E o mesmo que Jesus disse para ele, Jesus está dizendo para você e para mim. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Fala comigo, já neste tempo. Você está pensando que você só vai ser feliz lá no céu, é? Você está pensando que você só vai ser próspero lá no céu, é? Você está achando que você só vai ter paz lá no céu? Não, já neste tempo. Já neste tempo. Jesus está dizendo que você vai ter aquilo que você precisa já neste tempo, aqui nesta terra, e ainda vai receber 100 vezes mais. Pastor, eu não entendi esse negócio aí, porque Jesus está falando assim, ó, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e mães. Que história é essa? Como assim? Mães, uma mãe que valha por 100. Deus vai transformar tanto a vida da tua mãe que ela vai valer por 100. Um marido que vale por 100. Um filho, uma filha que vale por 100. Deus vai mudar o coração da tua mãe, o coração do teu marido, o coração dos teus filhos. E você vai começar a enxergar neles um valor que você não enxergava antes. Você vai dizer, não sei o que aconteceu, mas quando eu olho para esta pessoa, eu imagino, vale por 100, vale por 100, vale por 100, porque Deus deu aquilo que eu queria, e mais do que eu queria, Ele multiplicou por 100 as pessoas que fazem parte da minha vida. Diga glória a Deus. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé, por favor. Toda a igreja fique de pé. Qual é a grande lição que nós aprendemos aqui com a história desse homem, desse jovem? Não dá para você querer as coisas de Deus se você não tiver a coragem de abrir mão das coisas deste mundo. O apóstolo Paulo dizia assim: nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. E sabe, é triste saber que quando a gente prega uma mensagem como essa, falando sobre renúncia, falando sobre desapegar das coisas, falando sobre sacrifício, as pessoas só acham que nós estamos arrumando um pretexto para tirar o dinheiro que elas têm. É triste. Porque o céu não precisa do teu dinheiro, garanto para você isso. Mas você precisa provar que o teu dinheiro não é o teu Deus.
Você precisa provar que o Deus que te criou é maior do que esse Deus que os homens criaram e que vive dentro do seu bolso, ou na sua conta corrente no banco, ou na sua conta poupança, ou sei lá em que conta você vai colocar isso. As pessoas não entendem isso. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua alma. Tem gente que até entrega o dízimo e a oferta na casa de Deus, mas o coração está muito distante. E ela só faz isso de uma forma extremamente religiosa. Por isso que Jesus falava para as multidões que seguiam a Ele: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E outras vezes Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas tão somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós precisamos ter compromisso em fazer a vontade de Deus. Veja que aquele jovem queria saber o que faltava para ele tomar posse da salvação. Só que ele não queria ter compromisso. Olha para a pessoa que está atrás de você e fala assim para ela: não dá para ser salvo sem compromisso. Deus não vai mandar Jesus voltar aqui na terra para buscar, desculpa falar assim, um bando de descomprometidos. Gente descomprometida. Deus só vai trazer Jesus na terra novamente para buscar aqueles que estão comprometidos com Ele e com a sua palavra. A parábola das 10 virgens resume muito bem isso. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes levaram azeite consigo. Por quê? Porque elas tinham compromisso. Quem tem compromisso se prepara. É ou não é? Quem não tem compromisso fica esperando que os outros façam. Fica esperando pelos outros. Você não pode esperar pelos outros, porque a vida é sua. A responsabilidade é sua. A salvação é individual. A salvação não é uma recompensa coletiva, querido. Entenda isso. Todas as vezes que você lê lá em Apocalipse, ao que vencer, está no singular, não no plural. Ao que vencer, ao que vencer, não aos que vencerem, é individual. Não tem nada a ver com o tipo de relacionamento que o seu pai tem com Deus. Não é porque o seu pai foi salvo que você vai ser salvo também. Não vigia não para você ver. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se o seu pai foi salvo é porque ele perseverou até o fim da vida dele aqui na terra. Foi salvo, graças a Deus, para a glória de Deus. Mas se você não trilhar o mesmo caminho, se você não fizer por onde, se você não seguir a mesma rota que ele seguiu, você vai ficar. Não é porque você era filho do bispo, era filho do apóstolo, era filho do pastor, que você já tem garantido o prêmio da salvação. Com relação à salvação não existe nepotismo. Quem está compreendendo isso, diga amém. Ah, minha mãe era uma mulher de Deus, e você é o quê? Sua mãe era, e você? E você? Meu pai era homem de Deus, e você? Ah, o meu avô foi um pregador daqueles que quando pegava o microfone, os demônios caíam por terra. Tá, e você? E você? Quem é você? Não nos interessa saber quem os outros foram diante de Deus. O que nos interessa é saber quem somos diante dEle. Amém? Porque cada um tem uma parte com Deus. Tem ou não tem? Lembra da parábola dos talentos? Quem lembra da parábola dos talentos? Quantos talentos foram distribuídos ao todo? Lembra nada, né? Fala aí. Quantos? Está contando, é? 5 mais 2 mais 1. Quanto que dá? Isso. O primeiro recebeu, o segundo, o terceiro, mas cada um recebeu conforme a sua capacidade.
Ou seja, cada um tem uma parte diante de Deus. Alguns têm 5, outros têm 2, outros têm 1. E o pior é que na maioria das vezes, aqueles que só têm uma, não valorizam. Vão lá e enterram. É ou não é? Não querem saber de fazer crescer aquilo que é do seu Senhor. Só estão pensando em si mesmos e não no seu Senhor. O que aquele homem fez com aquele 1 talento mostra que ele não tinha compromisso com o seu Senhor. Porque quem tem compromisso com o Senhor faz aquilo que lhe agrada. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Mas ele não fez isso, ele não estava preocupado, ele só estava preocupado com a sua própria vida, com o seu próprio bem-estar. Amados, se nós não tivermos a capacidade de nos comprometermos com Deus verdadeiramente, sabe, se a gente não parar com esse negócio de ser crente religioso, que faz uma visita na igreja, na casa de Deus, no espaço religioso, aos domingos, nós vamos perder toda a nossa vida achando que vamos ter uma coisa que nunca iremos alcançar. Porque o Evangelho não é para quem é religioso, o Evangelho é para quem tem compromisso. E religioso não tem compromisso. Porque o religioso, ele sempre tem uma desculpa para dar. E é bom de desculpa o religioso. Ele é bom de desculpa. Sabe qual é a maior desculpa do religioso? Deus sabe. Quem já ouviu essa? Levanta a mão. Levanta a mão. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que eu não podia estar lá. Deus sabe que eu tinha coisas para fazer. Deus sabe que eu tinha que pegar um menino na escola. Deus sabe que o último capítulo da novela eu não podia perder, porque não tem mais como gravar. Não é? Deus sabe que eu tinha que assistir o jogo do Flamengo. Graças a Deus que perdeu. Toma, Flamengo. Foi 3-1, é? Não, fiquei sabendo, porque soltaram até fogos lá na rua. Lá na rua que eu moro, soltaram até fogos. E eu, legal! Isso aí! Faz uma bagunça por causa do Flamengo. Aí toma, cadê o Gabigol? Cadê? Perdeu. Perdeu. Vamos voltar aqui para coisa séria. Porque Flamengo não é sério, não. Vamos voltar para Jesus. Quem aqui reconhece que só Jesus pode te dar tudo que você precisa? Diga, eu creio nisso. Fala, Jesus, eis-me aqui. Então nós vamos fazer uma oração agora. Você já entregou a vida para Jesus? Quem já entregou a vida para Jesus? Então não abra mão de Jesus por nada. Jesus tem que ser o primeiro e o último. Amém? Aonde a sua vida começa e aonde a sua vida termina. Aonde o seu dia começa e aonde o seu dia termina. Jesus tem que estar presente na tua vida quando você abre os olhos pela manhã e quando você fecha os olhos à noite. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se os seus dias não estão começando e terminando com Jesus, tem alguma coisa errada na sua configuração. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Pastor, o senhor está bravo? Não, querido, não estou bravo não. Só estou querendo fazer você entender que nós precisamos estar alinhados com Jesus neste tempo que nós estamos vivendo. Porque coisas estão sendo antecipadas e nós não podemos ficar cochilando. Senão a gente perde o bonde. Amém? Eu não vou dizer como canta o padre Marcelo Rossi, não, porque ele pegou essa da gente. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.
Queridos, em nome de Jesus, fala para esse irmão do teu lado aí. Fala, pede licença para ele aí. Dá uma chacoalhada nele sem mexer. Como é que é possível isso, pastor? Vai lá que você consegue. Chacoalha ele sem mexer nele. A não ser que você seja marido, mulher, filho, filha, irmão, está em família, pode chacoalhar mesmo, pode virar de ponta cabeça se você quiser. Mas olha para essa pessoa aí e diga para ela, se prepare para esse tempo novo que Deus está trazendo. Amém. Tesouros espirituais vão ser entregues nas tuas mãos. Riquezas espirituais, amados, a igreja já foi promovida há muito tempo. Nós não podemos ficar parados. Nós estamos vivendo mais ou menos naquela fase de Jacó, quando ele volta, depois de 21 anos, trabalhando na casa do Labão, para a casa do pai dele. Ele está no meio do deserto. E ele para num lugar chamado Jaboque, Val de Jaboque. Jaboque quer dizer efusão, efusão significa conflito de sentimentos. Ele está pensando, será que o meu irmão Esaú ainda quer me matar? Será que o meu pai me perdoou? Como será que eu serei recebido na cidade onde eu saí? Depois de 21 anos fora, longe de casa, ele está confuso. Há um conflito de sentimentos nele. E naquele lugar um anjo do Senhor aparece para ele. E ele agarra aquele anjo. E ele diz, não te deixarei ir, senão me abençoares. O que ele queria? Dinheiro? Não, porque ele já era rico. Saiu lá de Padã Arã, mais rico do que o próprio Labão. O que ele queria? Um navio? Não. Porque naquela região não tinha nem mar para navegar, não ali onde ele estava. Ele não queria nada disso. O que ele queria? Ele queria uma transformação da parte de Deus na vida dele. Ele queria uma mudança de vida. Era isso que ele queria. O anjo do Senhor desloca a juntura da coxa de Jacó, ele fica meio que aleijado. Mas ele continua segurando. Você entendeu? Não, eu não te deixarei ir se não me abençoares. E o anjo, me larga, me solta, eu preciso ir. Não, eu só vou te soltar quando você me abençoar. E aí vem uma palavra lá do alto. Não se chamará mais o teu nome Jacó. As pessoas não vão mais chamar você de suplantador, enganador, aquele que gosta de levar vantagem. Mentiroso, trapaceiro, manipulador. Daqui para frente, Israel será o teu nome. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir de hoje, você é um homem transformado. Ele queria uma transformação. Você entendeu? Nós estamos vivendo esse tempo, amados. Tempo de transformações. A igreja já foi promovida a esse tempo. Nós estamos sendo transformados. Se você parar no tempo, você vai ficar para trás. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala assim, o trem da glória está passando. Isso. Fala para aquele grandão lá atrás. Aquele grandão que está dormindo lá atrás. Fala para ele. Fala, ops, o trem da glória está passando. Se você ficar distraído aí, atualizando as tuas mensagens no Facebook, meu amigo, o trem vai passar e você não vai ver. Esteja atento às mudanças que Deus está fazendo. Quem compreendeu isso até aqui, diga amém. Eu sei que não é fácil compreender essas coisas assim em tão pouco tempo, porque o que Deus tem entregado para mim, eu tenho dito para você. Mas para Ele me entregar levou tempo. E eu não posso pensar que você vai entender tudo em 40 minutos, 50 minutos de mensagem. Uma coisa que eu levei anos para aprender. Mas eu quero que você tente, pelo menos, se esforçar para entender o que Deus está fazendo nesse tempo. É tempo de mudanças. E Deus faz mudanças na vida de quem está disposto a participar delas. Amém? E eu já falei aqui outras vezes, eu vou repetir, mudanças nem sempre são confortáveis.
Porque quando as mudanças começam, algumas coisas têm que ser tiradas do lugar. E depois que elas são tiradas do lugar, elas têm que ser colocadas lá novamente. É um tempo trabalhoso. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil. Paulo falou isso. Nos últimos dias haveriam tempos difíceis, tempos trabalhosos. As coisas estão mudando, as regras relacionadas ao tipo de relacionamento que nós temos com Deus estão mudando. A nossa busca e a maneira de buscar a Deus está mudando. Antigamente, as pessoas achavam que só sentiam a presença de Deus quando elas chorassem. Olha lá, está chorando, é porque está cheio da presença. Você não precisa pular para mostrar que você tem a presença de Deus, mas você também não pode ser uma estátua dentro da igreja. Você não pode ser um objeto de decoração dentro da igreja. Você tem que ser aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai está procurando. Mas tem gente que vai continuar assim, ó. Outros vão continuar assim. E sabe por quê? A sua postura revela quem você é. Ela revela quem você é. O que você mostra do lado de fora é o que está acontecendo do lado de dentro. Nós precisamos de uma renovação. E precisamos permitir que esta renovação seja feita por Deus. Amém, amados? Sim ou não? Não adianta a gente fingir que quer uma coisa. Porque, como eu falei para você, a história do jovem começou bonita. Começou ou não começou? Lindo. Que farei para herdar a vida eterna? Ó. Coitado do Shakespeare perto dele. É ou não é? Perdia de lambuja. Que ator esse jovem. Quando Jesus fala para ele, é assim, 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 querido. Não, espera aí. Eu vou ali em casa, depois eu volto. Foi embora. E tem muita gente que está assim, dentro da igreja. Mas sabe qual é o problema? É que o pastor pode não lembrar de você, se você não voltar, mas Jesus vai lembrar. Porque o teu compromisso não é com o pastor, o teu compromisso é com ele. Ou não é? É ou não é? Não é com Jesus o teu compromisso? Ele vai lembrar sempre. E vai lembrar tanto que ele vai chegar para aqueles que estão perto dele e vai dizer assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus pessoas desse tipo. Hã? E ele vai falar. Então nós precisamos pedir para Deus nos ajustar. Fala para a pessoa do teu lado aí, fala assim: se prepara para ser ajustado por Deus. Não tem coisas que quando você compra, às vezes uma roupa, você não precisa levar lá na costureira para ela ajustar, não é? Para ela ficar bem alinhada no seu corpo, sim ou não? Então Deus vai fazer isso. O costureiro celestial vai ajustar você. Amém? Vai descer uma overlock do céu aqui agora. Eita! Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, minha gente? Vamos lá? Vamos orar? O Edmilson fez ali um negócio ali dos pezinhos, né? Da máquina, né? Mas ainda tem isso, ainda existe isso. O negócio de ficar assim, ó, com o pé assim. Eu lembro que a minha avó costurava e ela ficava assim, ó. Tinha que ter uma coordenação, né? Porque estava lá com o pano lá e com o pé assim, ó. Não, mas a do céu é automática, só aperta o botão já vai.
Glória a Deus. Deus vai fechar os buracos que ficaram abertos na sua vida, as lacunas. Vamos orar, queridos. Vamos orar, porque eu não vou parar de falar, não. Vamos ficar de pé aí, vamos orar. Levante a mãozinha para o céu. Você sabia que de hoje até 31 de dezembro, deixa eu ver se eu fiz a conta certa, eu acho que é isso mesmo. Segura aí. Dá licença. Vou fazer uma consulta aqui. É isso mesmo, acertei. Rapaz, acertei. Você sabia que de hoje até 31 de dezembro, restam 10 domingos para terminar o ano? Fala 10 domingos. Você sabe do que fala o número 10 na Bíblia? Representa o quê? Totalidade. Quantos dedos você tem na mão? Na mão? Na mão? Na mão? Na mão? Virou ET, é? Quantos dedos nós temos nas mãos? É assim a pergunta correta. Quantos? 10. E nos pés? 10. Deus criou o ser humano com 10 dedos. Totalidade. Totalidade. Você estaria disposto a não faltar os últimos 10 domingos do ano de 2021 dentro do calendário dos homens até o dia 31 de dezembro? Você acredita que nestas últimas 10 semanas do ano de 2021, Deus pode fazer de você uma pessoa totalmente realizada e abençoada? Quem crê, diga amém. Eu creio. Eu não vou entregar um pedido, um papel para você escrever aquilo que você quer que Deus faça. Sabe por quê que eu não vou fazer isso? Porque o que Deus vai fazer vai ficar encarregado dele mesmo, não daquilo que você pede. Nós temos que aprender a confiar naquilo que Deus está fazendo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Abraão ofereceu Isaac para Deus, ou Deus pediu para ele oferecer? Me fala aí, como é que foi? O Abraão um dia acordou de manhã cedinho e falou assim: Senhor, eu estou com uma vontade de sacrificar o meu filho para o Senhor, escolhe o lugar que eu vou levar ele lá. Foi isso? Hein, Lani? Deus falou com ele: faz isso, desse jeito. E ele: eis-me aqui, estou pronto, estou indo. Levantou de madrugada e foi. Voltou sem o Isaac? Não. Mas ele voltou com a promessa: a tua semente será como as estrelas dos céus e como a areia da praia que está no mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Deus abençoou Abraão grandissimamente. E não houve na terra homem tão abençoado como Abraão foi. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Abraão confiou naquilo que Deus iria fazer. Ele não ficou ditando as regras, ele não ficou falando: Deus, faz assim, me dá isso aqui, me dá aquilo ali. O senhor poderia me dar isso aqui hoje? O senhor poderia me ajudar com isso? Não, não. Deus determinou como tudo seria feito. Então, se você vai vir aqui os últimos 10 domingos do ano, primeiro, é uma escolha sua. E só venha mesmo se você estiver disposto a confiar naquilo que Deus vai fazer. Não a ficar ditando as coisas que Ele deve fazer. Deus não precisa, querido, que você dê opinião para Ele a respeito daquilo que Ele deve fazer. Ele sabe perfeitamente o que está fazendo.
Ele sabe tudo, Ele conhece você desde que você estava no escuro do ventre da tua mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, quantas células você tem no seu corpo. Ele te conhece por fora e por dentro. E Ele sabe exatamente o que você vai dizer antes de você dizer. Por isso que a Escritura diz que antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor Deus já nos tem ouvido. Vamos fazer esse compromisso? Quem vai fazer esse compromisso? Salvação é para quem tem compromisso, não é para quem é religioso. Religioso vai ficar, você vai ver. Igual naqueles filmes deixados para trás. Tem até pastor religioso, sabia que tem? Até pastor religioso. Pastor que faz do ministério, do chamado, uma profissão. Aí vai chegar lá. O pastor na igreja, ninguém na igreja, só ele lá. Que coisa, a igreja foi e o pastor ficou. Já viu esses filmes aí? A igreja subiu e o pastor ficou. Aí aparece uma meia dúzia lá. Pastor, cadê o povo? O povo foi embora. Não foi embora da igreja não, foi arrebatado. E você ficou. Ah, mas por que eu fiquei? Pois é. Agora é tarde. Vamos orar? Vamos orar. Eu vou pedir para você estender a mão na direção da sua casa. Hoje nós finalizamos os 7 domingos do projeto de vida. Mas Deus não finalizou as obras dele na sua vida. Amém? Deus continua fazendo a obra. Orem comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu de eu estar aqui hoje, na sua casa, na sua presença. E eu quero muito que o Senhor me ajude a continuar a minha caminhada e não permita que eu me desvie da sua presença, nem para a direita e nem para a esquerda. Me ensina, Senhor, a buscar cada vez mais a tua vontade e o teu coração, e a deixar de lado a minha vontade e as necessidades do meu coração, porque eu quero ser na tua presença aquilo que o Senhor quer e não aquilo que deseja a minha alma. Eu entrego nas tuas mãos o meu projeto relacionado à minha vida profissional, familiar, saúde, sentimental, espiritual. Eu entrego nas tuas mãos todas as áreas de minha vida que precisam ainda serem libertas. E eu declaro que eu creio que antes do dia 31 de dezembro desse ano chegar, o Senhor já terá antecipado todas as bênçãos que eu coloquei como meta, como objetivo diante do Senhor, em nome de Jesus. Assim seja feito. Agora faz a sua oração, Pai querido e Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos terminando um compromisso. Estamos dispostos a assumir um outro. Eu acredito em tudo aquilo que diz a tua palavra a respeito da primícia. Foi por causa da primícia que muitos agricultores em Israel foram abençoados em tempos de escassez, de crise, de seca. Foi por causa da primícia que aquela mulher viúva de Sarepta, de Sidom, teve a farinha da panela e o azeite da botija multiplicados quando Elias, o profeta, esteve na casa dela. Se ela não tivesse feito primeiro para Elias, ela não teria vivido aquilo. É por causa da primícia que o Senhor tem acrescentado na vida daqueles que
dependem de Ti, daqueles que precisam e necessitam do Senhor, aquilo que eles nem imaginavam que poderiam receber. Porque assim que está escrito na Tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero, meu Deus, que a partir de hoje, o Senhor comece a fazer na vida deste Teu filho e desta Tua filha, aquilo que ele, aquilo que ela jamais imaginaram que o Senhor poderia fazer. Traz este novo tempo para esta pessoa. Traz este novo tempo para a família desta pessoa, para a casa desta pessoa, para a saúde desta pessoa. Traz este novo tempo para a vida financeira desta pessoa, para a vida espiritual desta pessoa, sentimental desta pessoa, para os negócios desta pessoa, para o trabalho desta pessoa. Eu quero que o Senhor traga um novo tempo a partir de agora, porque nos próximos 10 domingos, nas próximas 10 semanas, nós vamos viver o sobrenatural. Aquilo que a palavra do Senhor diz vai se cumprir. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem subiram ao coração dos homens, são estas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Faz estas coisas se cumprirem, faz estas bênçãos serem concretizadas, faz estes sonhos serem realizados, mas faça tudo para a honra e glória do Teu nome, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja.